Salve, salve, minha galerinha concurseira. Salve, salve, minha galerinha Vibra Mike. A galerinha mais vibradora, mais rocheda, mais preparada do Brasil. O professor Emanuel Tadeu na área para a gente dar continuidade ao estudo do crime de tortura da Lei 9.455, e a gente vai para a última parte aí desse crime, tá certo? Que é o artigo 1º, a partir do artigo 1º, parágrafo 3º, que é a chamada tortura qualificada. Até agora nós vimos que a pena, uma de reclusão de 2 a 8 anos, não é? E uma pena de detenção de 1 a 4 anos no caso de omissão. Tá certo? Tranquilo? Beleza? Então, ó, segue o barco. Vamos lá. Forma qualificada. E aqui você não pode confundir com o artigo 121, né, do Código Penal. Artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Vamos lá. Então aqui diz, se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Então aqui você tem aquelas possibilidades do artigo 129, que trata de lesão corporal, parágrafo 1º grave, parágrafo 2º gravíssima. A pena vai ser de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. E é aqui que a gente vai pegar o babado. Em que sentido? Veja. Quando você vai para o artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, está lá. Homicídio qualificado mediante tortura, né? Com emprego de tortura. Então vai lá, né? Ó, homicídio qualificado, não é? Com emprego de tortura. E aqui você tem tortura qualificada pelo resultado morte. E aqui, meu velho, vamos para dois termos que eu gosto de trabalhar. Foda-se e fudeu, tá? O foda-se e o fudeu. O que é o foda-se aqui? É o homicídio qualificado pela tortura. O cara chegar e dizer, ó, eu vou matar você, meu velho. E vou matar você torturando. Eu vou te matar torturando. Tô nem aí. Foda-se. Eu vou te matar. Só que eu vou te matar, ó, cortando você aos pouquinhos. Te chicoteando. Então, o cara morreu. Homicídio qualificado pela tortura. A tortura qualificada pela morte é o fudeu. Tá lá o cara botando o saco, não é? Pra buscar alguma informação. Tira o saco, bota o saco, tira o saco. Aí o outro tá dizendo, ei, porra, esse cara vai morrer. Não se preocupa não, pô, esse cara vai morrer não. Tô aqui no... Eu tô ligado. Foi. Fudeu. O cara morreu. Entenderam aí? O fudeu. Fudeu. O cara morreu. Tortura qualificada pela morte do indivíduo. Então, no 121, parágrafo 2º, que é o homicídio qualificado pela morte, homicídio qualificado pela tortura, o cara quer torturar, meu filho. O cara quer, ó. Eu vou lhe matar, seu filho da puta. Agora eu vou te matar torturando. Aqui não. O cara não quer matar, ele só, a intenção dele é torturar, mas fudeu. O cara morreu. Se ligaram aí? Muito bem. Então vamos lá. Então se liga aqui também na questão do quê? Da pena. Então, ó, causou a tortura, lesão de natureza grave ou gravíssima, reclusão de 4 a 10 anos. Tá? Pô, Emanuel, me dá aí
uma grave e uma gravíssima aí. Bora lá. Lesão de natureza grave, incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Perigo de vida, aceleração do parto, tudo é grave. Gravíssima, incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, aborto, perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Não é? Tudo isso aí está dentro aí do que? De lesão natural, de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Então, aconteceu isso aqui, qual é a pena? Reclusão, 4 a 10 anos. Vejam que a pena de tortura, a regra qual é? Reclusão de 2 a 8 anos. Foi isso que a gente viu? Aqui, veja, vai aumentar de 4 a 10. E quando for morta, aí vai ser pior. A reclusão vai ser de 8 a 16 anos. Tá certo? Tranquilo? Emanuel, e no caso lá do... do homicídio, qual é a pena no caso de homicídio qualificado pela tortura? Aqui, ó, é de 12 a 30 anos. Aqui de 8 a 16, aqui de 12 a 30. Beleza? Segue o barco. Então, essas formas qualificadas são exclusivamente pré-dolorosas. Pré-dolorosas, porque é o fudeu, né? Ou seja, temos aqui o dolo de torturar, ou seja, de eu quero torturar, e a culpa em relação ao resultado. O fudeu, ele morreu, né? Então devemos ficar ligados na diferença entre o homicídio qualificado, que eu falei, pela tortura, e a tortura qualificada pela morte. No crime de homicídio, o agente quer a morte da vítima e utiliza a tortura como meio, ou seja, ele tem dolo no resultado. Na tortura qualificada pelo resultado morte, o agente não queria o resultado, então ocorre de forma culposa. Foda-se, fudeu. As lesões graves e gravíssimas que qualificam um crime de tortura são as previstas no artigo 129, parágrafo 1º e 129, parágrafo 2º, que a gente já viu, né? Perceba que o legislador deixou bem claro que as lesões qualificadoras são graves e gravíssimas, e não leves. Causas de aumento de pena. Então aqui você tem a chamada majorantes. Então tivemos a qualificadora, não é? Que está lá no parágrafo 3º, e agora a gente vai ter o quê? As majorantes. Então se liga no que? Nisso aqui. Qual é a majorante? Aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3. Aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3. Então, aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3. Quando? Se o crime é cometido por agente público. Então, se o crime é cometido por agente público, você vai ter um aumento de pena de 1/6 até 1/3. E em cima de quê? Por exemplo, de 2 a 8 anos. Naqueles casos, tortura-castigo, tortura-prova, tortura-discriminação, ou no caso de omissão. Tá? Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. E aqui, cuidado, porque a prova vai colocar maior de 70 ou maior de 80 anos. Tá? Se o crime é cometido mediante sequestro. Então, nessas situações aqui, você vai ter uma majorante de 1/6 a 1/3 com base, não é? Nisso daqui. Ou então, com base no de 4 a 10 anos, né? A tortura foi em relação ao maior de 60 anos,
né, e causou lesão corporal. A pena vai de 4 a 10 anos, mais o aumento de pena de 1/6 até 1/3. Então, para considerarmos uma definição de agente público, né, isso é importante, a gente tem que ir para o artigo 327 do Código Penal, tá? Né? E como também o parágrafo único do artigo 2º da Lei 13.869, que é a Lei de Abuso de Autoridade, que diz lá, considera-se funcionário público para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente, ou seja, que não é efetivo, por exemplo, estagiário, ou sem remuneração mesário, exerce cargo, emprego ou função pública. Artigo 2º parágrafo 1 da Lei 13.869, reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos no caput deste artigo. Efeitos da sentença. E aqui, cuidado. Cuidado, por quê? Por exemplo, quando a gente for estudar a lei de abuso de autoridade, os efeitos da sentença não são automáticos. Quando a gente for estudar a lei 7.716, que é a lei de discriminação, os efeitos não são automáticos. Mas, quando se estuda tortura, os efeitos da sentença são automáticos. Então se liga. Lei de abuso de autoridade. Os efeitos não são automáticos da sentença. Lei 7.716. Os efeitos não são automáticos da sentença. Tranquilo? Tortura, os efeitos são automáticos. Então, a condenação acarretará. Veja os efeitos automáticos. Ó. O cara foi condenado, o que vai acarretar? O que vai acarretar? Olha o efeito automático. A perda do cargo. Função, emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena. Então é muito comum cair em prova o quê? Dizer que os efeitos não são automáticos e mudar aqui, ó, dobro para triplo. Né? Porra, isso é questão clássica. Dizer que os efeitos não são automáticos e mudar de dobro para triplo. Tranquilo? Então, os agentes condenados por tortura, por sentença transitada em julgado, claro, perderão os cargos, empregos ou funções públicas, ficarão sem poder exercê-lo pelo dobro do prazo da pena imposta. Se o cara teve 8 anos, vai ficar 16 anos. Se ele teve 10, 20 anos e assim sucessivamente. O STJ entende que esse efeito da perda do cargo ele é automático. Não é? Então a perda do cargo, segundo o STJ, olha aí uma jurisprudência que é importante para a gente. A perda do cargo, função, emprego público é efeito automático da condenação pela prática do crime de tortura, não sendo necessária fundamentação concreta para sua aplicação. Vedações. O crime de tortura é inafiançável e suscetível de graça e anistia. Estão lembrados que eu falei na primeira aula? A lei de tortura segue a Constituição Federal. Na Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, inciso 43, diz lá que o crime de tortura é suscetível, não é, de graça ou anistia. E o que eu disse a vocês? Quando tratamos sobre esse assunto em nossa aula, dissemos que o indulto também entra nessa vedação. E aqui servem os mesmos comentários para o assunto. Não é? Ou seja, você vai ter a lei de crimes hediondos, não é? A lei de crimes hediondos, dizendo lá que é graça, indulto e anistia, e você vai ter o STF, jurisprudência do STF, também dizendo que é graça, indulto e anistia. Então, simples, o que é que tu vai fazer? Segundo a lei
segundo o entendimento do STF, induto. Segundo a lei de crimes hediondos, induto. Entendeu aí? Sem estresse. Regime inicial. E aqui, cuidado. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Tá? Vai iniciar a pena em regime fechado. Alguns dispositivos, né, como por exemplo crimes hediondos, já disse que ela vai obrigatoriamente, né, ser em regime fechado. Né? Vai ser, né, inicialmente em regime fechado. Então, preste atenção. Quando se diz que iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, ele está dizendo, ó, obrigatoriamente vai ser regime fechado. Então, tanto essa lei de tortura como a lei de crimes hediondos prevê que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado obrigatoriamente. Aqui ele não diz poderá, não é? Ele iniciará. Então, o que acontece? O STF decidiu pela inconstitucionalidade da lei dos crimes hediondos, com a alegação de que o regime inicial obrigatório fere o princípio da individualização da pena. Como aqui também, não é? E o STJ, no informativo 540, também afirmou que não é obrigatório que o condenado por crime de tortura inicie o cumprimento da pena em regime fechado, indo ao encontro ao entendimento do STF. Então, iniciar o cumprimento da pena em regime fechado é inconstitucional. Agora, se é entendimento de quem? Do STF e do STJ. Se vier segundo a lei, é isso aqui. Tá? Segundo a lei de tortura, é isso aqui. Segundo a lei de tortura, é isso aqui. Segundo o entendimento do STJ, do STF, é inconstitucional. Tranquilo? É isso que você tem que marcar. E, fechando, não é, a nossa lei de tortura, o princípio da extraterritorialidade. Ora, você tem o princípio da territorialidade, que é aquele do artigo 5º do Código Penal, e você tem o princípio da extraterritorialidade. Então, o princípio da territorialidade é aqui, aonde a lei vai ser aplicada, em território nacional. O princípio da extraterritorialidade é a possibilidade da lei brasileira ser aplicada fora do nosso território. E aí é interessante que no crime de tortura diz que o disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Ou seja, princípio da territorialidade. Sendo a vítima brasileira ou encontrando seu agente em local sob a jurisdição brasileira. Então, se a vítima for brasileira e o crime for cometido na Bélgica, por exemplo, vai ser aplicada a lei brasileira, mesmo o crime sendo praticado no território belga. Não é? Porque para que a lei seja aplicada, é necessário cumprir um dos requisitos previstos no artigo. Qual é? Ou a vítima é brasileira ou encontra-se em local sob a jurisdição brasileira, ou seja, um local onde a legislação pátria seja aplicada. Então, veja, dentro do crime de tortura, você tem a possibilidade da aplicação do princípio da extraterritorialidade, ou seja, aplicação da lei brasileira fora do território nacional. Agora, para isso, dois requisitos, ou um ou outro. Ou a vítima tem que ser brasileira, ou encontrar-se o agente em local sob a jurisdição brasileira. Tranquilo? E com isso, fechamos, né, a nossa lei de tortura, que é tranquila. A lei de tortura é tranquila. A lei de tortura, crimes hediondos, não é? Ó, é filé demais, é tranquilo demais. Tá certo? Então, próxima aula, a gente já vê outra lei
extravagante. Beleza? Então, ó, suave na nave, fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!